de oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares do altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aí começando mais um programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos no ar através da TV, das plataformas digitais e pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDP Oficial, ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Quero aproveitar e convidá-lo para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, o capítulo 52 e o versículo 9. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Isaías capítulo 52, versículo 9, que diz o seguinte: clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Glória a Deus. Que maravilha, não é? Graças a Deus, nós estamos começando mais um programa Intercessão e no programa de hoje nós estamos aqui com a presença dos diáconos Ananias, os diáconos Ananias, né? O Ananias Júnior e o Ananias Nascimento. Vamos começar com o Ananias Nascimento, né? Paz do Senhor, homem de Deus. Paz do Senhor, pastor. É um prazer estar hoje com o senhor no programa Intercessão. Para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande estar com o senhor e com o nosso diácono, irmão Ananias. Nosso irmão Ananias Nascimento, né? Os irmãos já têm acompanhado aí nos programas no culto, no lar. Ele é o maestro que está sempre cantando os hinos da nossa harpa cristã. Também maestro é o coral ali em Guararapes, área 35. Né? Na área 35, e é um prazer tê-lo conosco, como também o diácono Ananias Júnior. Paz do Senhor, Ananias. Paz do Senhor. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Participando desse programa pela primeira vez. Né? Antes, na pandemia, era com o pastor Júnior, né? Mas aí a gente hoje está no seu comando aí. E está uma bênção, graças a Deus. Bom, né? Os irmãos se lembram do irmão Ananias, ele está sempre também tocando nos programas, no culto, no lar. Ele também congrega ali conosco no Tempo Central, né? Dando aquele apoio lá nos hinos congregacionais e os demais que são cantados pelos cantores, esse servo de Deus que Deus tem usado. E os irmãos lembram muito, né? Ele fez lembrar agora aqui aquele período da pandemia, quando iniciamos aí em 2020 com o programa Intercessão, o pastor Elton Júnior. E o nosso irmão Ananias praticamente morou aqui. Foi. Período difícil que a gente passou aqui, né? Mas graças a Deus, Deus nos ajudou naquela época, né? Era praticamente 24 horas praticamente aqui, né? 24 era direto horas. aqui, 7 da manhã. Passando de 7 da manhã até o final da noite. Era. E graças a Deus que nós passamos, né? Vencemos a pandemia e pela graça de Deus estamos aqui dando prosseguimento ao programa Intercessão, que já faz uns 4 anos, né? Uns 4 anos já caminhando para os 5, né? 4 anos e meio mais esse programa. E nós louvamos a Deus pela bênção de Deus que tem sido derramada através deste programa. Nós temos encontrado aí muitos irmãos que têm agradecido a Deus, que têm aprendido bastante com os irmãos que têm participado por aqui. E eu quero aproveitar e mandar uma saudação a todos os nossos queridos irmãos, fiéis telespectadores, né, que estão sempre conosco, participando do programa Intercessão. Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos e irmãs que têm sido fiéis ao programa Intercessão. Antes de estarmos conversando com os servos de Deus,
nós vamos iniciar orando, pedindo a bênção de Deus. Vamos pedir ao diácono Ananias Júnior, né? É Júnior, eu estou trocando, né? O Nascimento. Muito bem. Nascimento é o maestro e o Júnior é o tecladista aí, glória a Deus. Então, o diácono Nascimento, né? Amém, pastor. Muito bem. Amém. Meus amados irmãos, vamos estar orando para iniciar, assim como orienta nosso pastor. Maravilhoso, eterno Deus e Pai, nesse momento queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de juntos podermos estar participando deste programa. Abençoa teu servo, nosso pastor presidente, o nosso querido pastor Jefferson, aleluia, e nosso teu servo também, o diácono Ananias Júnior. Fica conosco, estende as tuas mãos sobre nós, nos ajude, pois precisamos de ti, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o tema de hoje nós estamos naquele bloco aprendendo a orar com a harpa cristã, e o nosso tema hoje são as 5 necessidades do intercessor, baseado no hino 423 da nossa harpa cristã. Esse é o nosso tema hoje, e nesse programa nós estaremos falando sobre o intercessor aprendendo a orar com a harpa cristã. E analisando assim o hino 423 da nossa harpa, de Ti Preciso Mais, nós aprendemos a orar, né? As 5 grandes necessidades que o intercessor ele tem. Os irmãos vão observar que em cada estrofe, no começo da estrofe de cada um desses hinos, nós vamos observar que o autor ele está fazendo um clamor a Deus. Nós vamos lá abrir a nossa Bíblia aqui, né? A nossa harpa, digo, no hino 423. Se você tiver uma harpa em casa, né? Também pode nos acompanhar. E é interessante porque nós vamos estar cantando. É claro que não vai dar para a gente cantar o hino completo, mas algumas partes dos hinos nós estaremos extraindo algumas lições para nós. Então a gente vê que nesse hino 423, na primeira estrofe, o autor ele diz assim: Jesus, preciso mais de amor. Na segunda estrofe ele diz: Jesus, preciso mais de poder. Na terceira estrofe ele diz: Jesus, preciso mais te imitar. Na quarta estrofe ele diz: Jesus, preciso mais de ouvir. Na quinta estrofe, Jesus, preciso mais comunhão. Então estão aí as 5 grandes necessidades que o intercessor ele precisa orar a Deus, né? Amor, poder, imitar a Jesus, ouvir a voz de Deus e mais comunhão com o Senhor. Então nós queremos aproveitar assim e perguntar aos nossos queridos irmãos, Jesus, preciso mais. Dando início à nossa conversa, a gente vê que este hino ele inicia dizendo que precisamos mais de amor. Isso. Mais de amor. Tanto o amor de Deus, né, em proximidade com Ele, como também amor ao próximo. Como o intercessor pode se aproximar mais de Deus, Ananias? Pastor, eu acredito que existe uma palavra que a gente precisa trabalhar muito ela, que é a palavra contemplação. A Bíblia fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas não tem como a gente amar as pessoas se nós não nos amarmos, e não tem como nós nos amarmos se nós não amarmos a Deus. E a única forma de nós amarmos a Deus é contemplando a Deus. E como é que um crente pode contemplar a Deus? É através da oração. No livro de João, no capítulo 3, versículo 16, diz que porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho. Então a gente observa que o amor aqui não é apenas um sentimento, o amor aqui é uma ação, é uma atitude. Então quando o crente ele tem essa atitude, né, quando o crente ele toma essa atitude de contemplar a Deus na oração, ele consegue, através do Espírito Santo, que é recebido através da oração, contemplar a Deus. E contemplando o que Deus faz, ele consegue amá-lo, vendo esse amor de Deus, e amando a Deus a gente consegue nos amar. E nos amando conseguimos amar as pessoas, né? Porque esse amor, como aqui a estrofe diz, ele diz: precisamos mais de amor, o reino de Deus na nossa mente, o reino de Deus no nosso coração, né? Então quando a gente entende que a gente precisa estar no reino e o reino em nós, o amor de Deus ele consegue fluir com mais facilidade. Interessante, eu estou falando assim, contemplação, eu me lembrei do Salmo 19, né? A gente vê ali que no Salmo 19, o salmista, ele era alguém que contemplava
a Deus e através também das obras da criação. Exatamente. E através da sua própria palavra, né? Salmo 19, que pena que nós não temos assim a melodia, né? Mas graças a Deus que nós temos a letra inspirada, porque os irmãos sabem, os irmãos que estão em casa sabem que os salmos são hinos de louvores a Deus, né? Para o povo de Israel, assim como a harpa cristã, ela é para nós. Então, os salmos é o inário, né, do povo judeu, povo de Israel. E neste inário a gente percebe que o salmista, né, que atribui esse salmo a Davi, ele era alguém que contemplava a Deus. Ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz, as suas vozes. E a gente percebe aí que ele começa a contemplar a Deus através da obra da criação. E ele fica encantado com a perfeição, como as coisas funcionam no universo, como as obras da criação elas estão interagindo uma com a outra. E outra forma da contemplação é a lei do Senhor. No versículo 7 ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor é puro e alumia os olhos. Aí, nesse Salmo 19, a gente vai vendo que ele vai descrevendo, e no versículo 14 ele diz assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. É importante, não é, irmã Ananias, essa contemplação, contemplar a Deus pelas obras da criação e pela sua palavra, não é? Eu estava analisando aqui, diácono, pastor, as letras da nossa harpa, né? Que são tão perfeitas, né? As poesias são tão perfeitas, são mensagens tão profundas, né? A gente às vezes comenta lá no culto no lar, eu e o diácono Ananias, sobre a poesia dos hinos da harpa, que serve para tudo, né? Serve para cura, serve para tudo, para uma mensagem de doutrina também, né? Como a gente comentou antes aqui. É completo, não tem como a gente fugir dessas mensagens que estão escritas aqui. É interessante que a gente percebe que, o senhor abriu a porta aí, que os irmãos em casa, talvez alguns não saibam, mas o objetivo da nossa harpa cristã é, além de louvar a Deus, mas é também cantar as doutrinas que a palavra de Deus nos ensina, né? Que nós cremos. Então nós cantamos as nossas doutrinas, por exemplo, sobre o sangue de Jesus, né? Sobre a morte de Cristo, né? Sobre a Santa Ceia, sobre o batismo em água, sobre o arrependimento, sobre a santificação, e aí por aí vai. Sobre a oração. É verdade. E com esse entendimento, pastor, seria interessante que todos nós, quando fôssemos orar, pudéssemos ter em nossas mãos, durante o período de oração, aquela oração que a gente faz em casa, principalmente, a Bíblia e a harpa. Porque eu acho que quando a gente olha, né, como o senhor falou, o Salmo ali, a gente olha para a Bíblia e a gente começar a orar também a palavra, e orar também as letras da harpa cristã, porque são doutrinas, como o senhor falou, a letra da harpa cristã são doutrinas que a gente segue, doutrinas da nossa igreja, que são colocadas para a gente seguir e nos aproximarmos de Deus. E através da oração, se nós tivéssemos o costume, o hábito de orar a palavra e orar as letras dos hinos da harpa cristã, a nossa oração ela seria um pouco mais profunda. A gente conseguiria mergulhar um pouquinho mais naquilo que Deus está tentando transmitir e passar para nós. Porque a oração ele tem esse poder, né, de facilitar a gente a tomar decisões, né, a tomar direções. Às vezes Deus quer nos dar direção, mas a gente não tem o costume da oração. Isso. Né? Então, quando a gente coloca a palavra de Deus, aquele momento de meditação da palavra, e a gente começa a orar essa meditação, a gente vai meditando na palavra e orando, a gente vai meditando no hino, aí lembra aquele hino da harpa cristã, aí você canta aquela estrofe e começa a meditar naquela estrofe e mergulha na oração, você vai ver que você, aquele crente que não tem o hábito de orar 1 hora, 2 horas, quando ele mergulha, né, quando ele dá aquele ponto principal na oração, mas dentro da palavra e dentro das estrofes dos hinos da harpa, ele consegue olhar para trás e dizer assim: meu Deus, o tempo passou e eu não percebi, né? Porque ele tem algo a mais, um motivo a mais para estar dentro daquele período da oração. E esse hino 423, né, que a gente estamos meditando dele, por exemplo,
a primeira estrofe. Eu acho que vale a pena a gente cantar a primeira estrofe aí, porque a pergunta que fizemos está baseada nele, na primeira estrofe, né? Ele diz assim, ele reconhece a necessidade de amar a Deus por conta da meditação na palavra, né? Porque Isso. A palavra de Deus diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E a gente vê que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, e Deus exige de nós que nós devemos amar a Deus e amar ao próximo. E o autor do hino, profundo conhecedor das Escrituras, ele reconhece que de si mesmo ele não tem condições de amar como Deus deseja ser amado e como Deus deseja que a gente ame. É assim. E ele encontra nele este vazio, essa necessidade. Aí ele canta, não é? Jesus, preciso mais de amor, reino de Deus em meu coração, da compaixão tu és o Senhor, de ti preciso mais, de ti preciso mais, do teu amor verás, sei que estás pronto para me valer, de ti preciso mais. É impossível, né, você servir a Deus sem amar. É verdade. E é impossível você amar sem receber este amor de Deus no coração. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, né, o versículo, parece que é o versículo 5, né? Ele diz que o amor de Deus, vamos dar uma olhadinha lá, Romanos capítulo 5, o versículo 5, a gente observa o apóstolo Paulo, ele falando esta verdade, 5 e 5, eu não citar errado o texto, é melhor a gente dar uma olhadinha aqui. Aí ele diz, como é que o apóstolo diz assim, ele diz, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a gente clama a Deus para que Deus nos dê mais do seu amor. Talvez você esteja enfrentando dificuldade no seu lar, dificuldade com seu filho, dificuldade com seu esposo, quem sabe com o vizinho, e o adversário, ele é mestre em lançar semente de contenda, de ira, e às vezes a gente somos tentados a guardar a mágoa, mas aí você está com a gente aqui na Harpa Cristã, ou eu aprendendo a orar com a Harpa Cristã, no tema de hoje, e você então, eu creio que depois desse programa, aí você vai olhar e vai dizer, Jesus, eu preciso mais de amor. Aí você vai ter que clamar a Deus, e aí a gente aprende com este autor, que diz, Senhor, eu preciso mais de amor, porque quem ama, perdoa. E às vezes a pessoa tem dificuldade de perdoar, né? Quem ama, perdoa. Quem ama, se esforça para dar o melhor para Deus. E aí você sabe, talvez, que você não está dando o seu melhor para Deus. E você ouviu uma mensagem recentemente que ficou sentindo uma cobrança. Aí você diz, Senhor, eu preciso dar mais um pouquinho para Ti. Eu preciso evangelizar mais, eu preciso pregar mais, eu preciso visitar mais, eu preciso demonstrar mais o Teu amor às pessoas. Mas como? Aí você já tem aí a harpa cristã dizendo, Jesus, preciso mais de amor, da compaixão, né? Tu és o Senhor, de Ti preciso mais, vem me encher do Teu amor. Que bom. A pessoa, hoje você vai dizer, Senhor, enche-me do Teu amor, ensina-me a perdoar, a amar meu irmão. Nós temos até um hino avulso que diz assim, que mesmo ferido, eu possa, Senhor, abraçar meu irmão. O senhor lembra dele? Eu lembro. Como é que é? Fazendo um exame na vida que tenho vivida contigo, Jesus. É justamente por isso que eu peço, ó Cristo, invade o meu ser.
perdoavas a quem te feriu. Nem tudo que queres eu faço, porém num abraço eu sinto teu santo perdão. Ó, dai que mesmo ferido eu possa, Senhor, abraçar meu irmão. Ó, dai que mesmo ferido eu possa, Senhor, abraçar meu irmão. Rapaz, faz tempo que eu cantei esse hino. Diz que eu tropecei, é o que vai falar, né? Pastor, tem uma Glória a frasezinha Deus. na última estrofe, nessa primeira estrofe, diz assim: sei que estás pronto para me valer. Me valer. Né? Porque nós não somos capacitados sozinhos para termos ou recebermos esse amor de Deus. O amor de Deus, ele vem para nós por causa da capacitação que Jesus nos dá. É Ele quem faz a gente ter esse valor, né? Essa condição Glória a Deus. de receber o amor dele. O amor de Deus está sempre pronto para ser derramado nos nossos corações. Mas a gente tem que entender que essa capacitação, esse valor vem do Senhor. É o Senhor quem nos faz termos condições. E o próprio João, na sua epístola, ele diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Né? Então, essa capacitação. E eu creio que se nós orarmos pedindo a Deus que derrame mais do seu amor em nossos corações, com certeza Deus vai nos atender. O Senhor disse assim: sempre estás pronto para me valer. Por que ele diz isso? Porque essa é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus que nos amemos uns aos outros. É verdade. Né? Que amemos ao Senhor e amemos uns aos outros. Glória a Deus, que maravilha, né? Mas nós temos ainda uma outra pergunta aqui, baseado neste hino do 423, que nós estamos analisando, né? Está descrito que precisamos também de mais poder, né? Assim como o hino 155, imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder. Esse hino 423, ele diz assim: Jesus preciso mais de poder. Vamos cantar essa estrofe aí? Na proporção, a gente vai cantando e vai meditando, né? Que coisa interessante. Cante conosco. Jesus preciso mais de poder, dom do eterno Consolador. És o dador que enche meu ser, de ti preciso mais, de ti preciso mais, do teu poder verás, da tua graça ó, vem me encher, de ti preciso mais. Qual a importância de um intercessor buscar mais o poder de Deus, diácono Ananias Júnior? Pastor, nós não somos nada, né? Nós somos pó, somos altamente necessitados do poder de Deus. Então, às vezes, Deus até coloca a gente num aperto, né? Naqueles momentos difíceis, Ele permite, Ele permite, para que a gente busque mais a Ele, entendeu? E, enfim, quanto mais poder nós temos na nossa vida, né? Aí melhor para a gente vencer as lutas e as tempestades que virão, né? E Deus, às vezes, como eu falei, Ele permite que a gente passe por muitos problemas difíceis para que a gente busque esse poder dele. A gente entender que nós não somos nada, não somos nada. E interessante, o senhor me fez lembrar agora, fez me voltar aos anos 80, na época quando a gente recitava jogral na congregação, e tinha um jogral que a gente dizia assim: mais oração, mais louvor, muita oração, muito louvor, muito poder, não é? E a gente vê que o poder de Deus, ele realmente vem sobre nós através da oração. Né? É interessante, porque o senhor falou uma coisa interessante. Nós não somos capazes de realizar a obra de Deus. Nós não somos capazes de vencer o diabo, de vencer as hostes infernais da maldade. Nós não somos capazes de pregar a palavra.
Então a gente reconhece a nossa fragilidade. O salmista disse, ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Daí a gente vê a importância de buscar o poder de Deus, né, para realizar a obra do Senhor, né, Diácono Ananias. É verdade, pastor. E pegando ainda um gancho nessa palavra que o senhor falou agora, a capacitação, né? Eu acho que o poder ele faz isso, ele nos capacita para que nós possamos enfrentar a nós, o mundo e o diabo. Isso. Essa capacidade, porque o dia a dia são momentos de batalhas, de verdadeiras batalhas, e nós sozinhos não temos essa capacidade de vencer, mas se estivermos revestidos com o poder do Espírito Santo, aí entra os dons espirituais, aí entra Efésios 6, se o senhor me permite, né? Revestivos de toda a armadura de Deus, essa capacitação que você tem, e tudo isso somente através da oração. Quando nós intercedemos a Deus, como o senhor falou agora mesmo, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. O crente que não ora não tem poder. Exato. Porque o poder, ele vem através da oração. É como se a oração fosse o canal, o meio pela qual Deus manda, envia o seu poder para nós. E o poder que Deus envia para nós não é para nós, é para podermos usar, ou seja, para podermos sermos usados para a obra e o crescimento da obra de Deus. E assim, o senhor me fez lembrar, em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, né? O Senhor Jesus, ele enviou os discípulos para pregar a palavra de Deus, para anunciar o Evangelho. Porque a gente vê aqui, voltando um pouquinho, ele diz assim, no versículo 45, do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, diz assim, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhe, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, os discípulos receberam do Senhor a ordem de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus, de falar da sua morte, da sua ressurreição, mas eles precisavam ser revestidos do poder. Ficai na cidade de Jerusalém. E é interessante que os discípulos obedeceram, né? Porque lá em Atos, eu gostaria de convidá-lo aqui, Atos capítulo 1, né? Atos capítulo 1, o versículo 1, versículo 1 e em diante, ele diz assim no versículo 8, ele diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Senhor Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós, outra versão, né? Então o Senhor sabe que para fazer a obra dele, nós precisamos de mais poder. Poder para pregar, poder para entregar uma literatura, poder para aconselhar, poder para vencer o pecado, né, como o Senhor falou, vencer o mundo, vencer as hostes malignas. A gente precisa deste poder. E a gente precisa mesmo bater na porta constantemente, não é verdade? E esse poder, muitas das vezes, vem em forma de ousadia, de força, de intrepidez, né? De você ter coragem, porque coragem não é ausência de medo, é você com medo ir fazer. Talvez você diga assim, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições de ir, de pregar o Evangelho, de levar uma literatura, mas se você estiver mergulhado na oração, o Deus de poder descerá sobre você a unção e você conseguirá vencer o seu medo, né? E você conseguirá levar e fazer e ser aquele instrumento que Deus quer que você seja. Isso é exatamente isso. Nós já vamos a um breve intervalo, mas eu gostaria de, antes de fechar esse pensamento, ler Atos capítulo 1, versículo 12. Porque Jesus deixou a mensagem, subiu aos céus, aí no versículo 12 diz assim, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de caminho de um sábado, e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago.
todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com ele os seus irmãos. Capítulo 2 de Atos, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa, e todos que estavam sentados, e foram vistas por ele língua repartida como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então eles foram buscar poder, e o Senhor desceu sobre eles, enviou sobre eles o poder do Espírito Santo, e é exatamente isso que nós precisamos fazer, rogar ao Senhor, como nos ensina o hino 155, não é? Vamos ao nosso intervalo cantando. Cante conosco. Imploramos, nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divinal poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder, bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor, do pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder. Jesus, preciso mais te imitar, com humildade e submissão. Tua instrução eu quero guardar, de ti preciso mais, de ti preciso mais, da graça eficaz. Sei que tu queres me conceder, de ti preciso mais. Que maravilha, nós estamos de volta com o seu programa Intercessão e estamos aqui com o tema Aprendendo a Orar com a Harpa Cristã, analisando aí o hino número 423. É claro que não dá para a gente explorar muito, porque em um só hino o autor ele expressa aí as 5 grandes necessidades do intercessor. E nós já vimos que a necessidade de amar, a necessidade de poder. E agora, nessa estrofe que nós acabamos de cantar, a terceira estrofe desse hino, o autor deste hino, ele ora a Deus, ele ora a Deus e também nos leva a orar ao Senhor Jesus, dizendo: Jesus, eu preciso mais te imitar, não é? Com humildade, com submissão, e com tua instrução eu quero guardar, de ti preciso mais. A gente vê, meus irmãos, que este hino ele faz nos lembrar também o 591, não é? Na última estrofe, que o Senhor Jesus, ele é o nosso modelo, Cristo como nosso modelo. Como é possível o intercessor imitar mais a Cristo? Quais as características precisamos imitar dele? A gente poderia cantar o 591, né? A última estrofe, que ele é muito linda, né? E baseado, depois dessa música que nós vamos cantar, eu gostaria de perguntar, reforçar a pergunta, como é possível o intercessor imitar a Cristo, não é? E quais as características que precisamos imitar dele? Vamos juntos? Que coisa linda! Cante conosco. 591, a última estrofe. Alto, sim, mais alto que as estrelas voam, perto, sim, mais perto de Jesus estou. Cristo é meu modelo, sempre o seguirei. Tudo quanto anelo, nele encontrarei.
Aleluia. E aí, irmão Ananias? Amém, pastor. Esse hino 591, ele traz alguns ensinamentos para nós de características, né? Que fala de pureza na mente, que é uma coisa que o crente deve ter e ele busca isso através da oração. Também gozo na alma, né? Domínio próprio e firmeza. Quando o crente ele tem essas características, ele consegue se parecer com Cristo. A gente observa que no livro de João, no capítulo 17, Jesus ele faz que eu acredito que é uma das últimas orações dele diante dos seus discípulos. O capítulo 17, nós encontramos a chamada oração sacerdotal de Jesus. Nela ele intercede pelos seus discípulos e por todos os que creiam estavam crendo nele, né? Aqueles que estavam ao redor de Jesus. Jesus ora pelos discípulos, ora pela igreja, ora por nós, né? 2000 anos depois, Jesus já estava lá no capítulo 17 de João, intercedendo por nós. E se o senhor me permite, pastor, também gostaria de citar Mateus, capítulo 26, versículo 39, que diz que no Getsêmani, Jesus se retira para orar antes de sua crucificação. Ele expressa sua angústia e a submissão à vontade do Pai. Ele diz: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas se faça a tua vontade. Então a gente olha que na oração de Jesus tem também uma humilhação, né? Então quando o crente ele vive uma vida de oração e se humilha aos pés de Jesus através da oração, ele começa a imitar a Cristo, né? Porque Cristo ele se humilhou na oração e ele nos deu o exemplo. No livro de Mateus diz que Jesus ele diz assim: aprendei de mim. Então Jesus é o modelo, né? A gente segue a Cristo. Quando nós olhamos a Cristo, aí vem aquela palavra que a gente usou agora há pouco, a contemplação. Quando nós contemplamos a Cristo, e isso através da palavra de Deus, a gente observa que todos os passos de Jesus a gente deve imitar, né? A questão de lavar os pés aos discípulos, que é uma forma que Jesus fez para que a gente pudesse seguir o modelo da humilhação. Ele disse: eu vos dei o exemplo, é verdade. E também teria mais um versículo que eu gostaria de citar, que é Lucas 22, do 41 em diante. Diz, nesse episódio, Jesus ora intensamente no Getsêmani e o seu suor se torna como gotas de sangue. Você observa que a oração não é apenas uma palavra jogada ao vento, não são apenas frases formuladas, mas sim é uma imersão. É orar com intensidade. Com intensidade. Né? Vontade mesmo de receber a resposta. E fazendo assim, a gente observa que a súplica, ela floresce. Né? Tem crente que para ali na primeira camada da oração, sabe? E a gente precisa entender que cada vez mais nós oramos, mais a oração nos leva a outros níveis, a outros patamares e nos prepara para aquilo que está por vir. O 296, né? 296? Jardim. A gente pode fazer aqui o finalzinho do coro. Aliás, o próprio refrão dele, né? Renovados em forças seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Deixa aí agora. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Noite que fala de sofrimento, né? Fala de luta, de tribulação. Uma coisa que a gente observa aqui é que todo momento que leva você a se emocionar é o momento certo de você orar. Se você está passando por um momento de angústia, momento de dor, momento de sofrimento, está mexendo com as suas emoções, faça uma oração.
Qual momento precisamos orar? Todos os momentos. De alegria, de tristeza, de gozo, de frustração. A gente deve orar sem cessar, porque é através da oração que a gente vence a noite. E a noite ela pode ser escura, pode ser longa, mas o dia vai raiar. E Jesus, que está na aurora, Ele está também na noite, dando canções, como diz a palavra de Deus. É Ele que nos dá canções durante a noite, durante as vigílias da noite, quando passamos por momentos de dificuldade. Jesus está dizendo, eu estou no meio, não será abalado, eu estou cuidando, você não está só, você só precisa entender que você precisa orar um pouco mais. E o senhor falou uma coisa interessante, que o senhor falou que nós devemos imitar a Jesus, até porque é a proposta da terceira estrofe do hino 423, né? Jesus, preciso mais te imitar com humildade e submissão. E uma das grandes maneiras de nós imitarmos a Cristo com humildade é nos prostrando diante de Deus, né? Sendo humildes, nos humilhamos. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará, né? Também nos diz também que nós devemos imitar a Jesus, o senhor falou bem, e citou alguns textos aí que mostram que Jesus, como homem, Ele viveu a vida como homem, que Deus deseja que todos vivam uma vida de oração, uma vida de intercessão, né? Uma vida de clamor. A gente viu aí que o Senhor Jesus, Ele se retirava cedo para orar, passava noites em oração, não é? O Senhor Jesus passava a noite orando. O Senhor Jesus, Ele orou intercedendo por Pedro, não é? Intercedendo pelos discípulos, como o senhor leu aí no João 17, e nós devemos seguir este exemplo de Jesus, de interceder, o exemplo de orar, o exemplo de ficar sós com Deus, né? E também a vida de pureza. O senhor citou o hino 591 e nós cantamos a última estrofe, mas é interessante se a gente pudesse cantar a primeira estrofe, porque o senhor abriu uma porta aí que eu gostaria de explorar essa porta aí. Amém. O senhor falou que pensamento de pureza, não é? Jesus, a Bíblia diz que nós devemos nos purificar assim também como Ele é puro, né? Viver a vida de pureza. E aí no 591 ele começa logo cantando pura assim mais pura. Ele tem esse desejo de ter a mente de Cristo, uma mente pura, sem maldade, sem malícia, não é? Vamos cantar? Pura sim, mais pura, quero a mente ter. Gozo sim, mais gozo, posso eu conhecer. Ó Jesus bendito, ouve esta oração, pois a ti pertence o meu coração. Veja que lá nela, né? Ele quer ter uma mente pura. Ele quer sentir gozo, sim, mais gozo. E eu me lembrei de uma frase que eu vi e gosto muito dela, que disse que existem livros no recinto secretos que ainda não foram lidos. Existe gozo em Deus que você nunca experimentou. Se toda a alegria que você já sentiu na presença de Deus foi algo extraordinário, este hino veio dizer que o autor ele não está satisfeito apenas com o que ele já desfrutou de alegria em Deus. Ele quer mais. Gozo, sim, mais gozo. Alegria, mais alegria, mais alegria. Isso vem através da oração, né? Jesus, preciso mais te imitar. Então, precisamos olhar para Jesus como nosso modelo. E eu estou falando de pureza. Eu me lembrei que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, do capítulo 4 e o versículo 8, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Ou seja isso que ocupe o vosso pensamento, outra versão diz, não é? Então a gente vê que o autor deste hino nos ensina a orar a Deus
para imitá-lo. Até porque Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, diz: ser depois imitadores de Deus como filhos amados, né? Então, todos nós temos essa necessidade, mas eu preciso imitar. Então, eu tenho que orar, dizer: Senhor, eu preciso mais te imitar com humildade, eu preciso ser mais humilde, eu preciso ser mais submisso, eu preciso ser mais obediente. Né? Porque quando a gente vê lá em Filipenses 2, vamos lá dar uma olhadinha, Filipenses 2 e 5 até o 8, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele diz assim no versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então eu preciso mais ser mais humilde e preciso ser mais submisso à vontade de Deus para poder agradar a Deus, né? Então a gente vê que este hino 423 realmente ele traz essas grandes lições para nós da necessidade de imitar a Cristo, de ter mais amor, mais poder e mais te imitar com humildade e submissão. Mas a gente percebe ainda, não é, irmão Ananias Júnior, irmão Ananias Nascimento, né? Que a intercessão ela é uma via de mão dupla. Né? A oração é uma via de mão dupla, onde nós falamos e também ouvimos Deus falar conosco. Assim como a penúltima estrofe deste hino, 423, ela nos orienta. Vamos cantar ela aqui conjuntamente. Você está com a sua harpa aberta em casa, o 423. Vamos cantar essa quarta estrofe aí, porque ela é muito importante. Valendo? Jesus, preciso mais de ouvir no meu silêncio a voz de amor que dá vigor para eu te servir. De ti preciso mais, de ti preciso mais, da tua voz verás no meu silêncio sempre atender. De ti preciso mais. Glória a Deus. Preciso mais de ouvir, não é? Porque o intercessor precisa ouvir mais a voz de Deus, irmão Ananias. Na verdade, ele precisa, pastor, ouvir a voz de Deus para poder ter direção. Sem ouvirmos a voz de Deus, nós não temos direcionamento. E Deus, ele não está preocupado em nos dar velocidade. Deus, ele quer nos dar um direcionamento. Porque quem sabe para onde vai, não tem pressa em chegar. E Deus, ele nesses últimos dias, que são dias de corre-corre, de gritaria, de tanto barulho, eu acho que existe uma palavra que a gente precisaria trabalhar um pouquinho, é a solitude. A solitude é o ato de você ter capacidade de estar sozinho e estar feliz por estar sozinho. Hoje em dia, a gente está vivendo um período tão difícil que é difícil nós ficarmos a sós com Deus. Sabe, é celular, é internet, é tanta coisa, é trabalho, é tanta coisa que tira a nossa atenção e só dá para ouvir. Uma coisa que a gente aprende da música é que para se ouvir o som é preciso ter um silêncio. Sem silêncio não tem som. Então, quando nós nos calamos, nós ouvimos. Só há uma forma de ouvir a voz de Deus, é quando a gente se cala. Então, a solitude, quando nós estamos sozinhos, nós podemos nos conectar melhor com Deus. Por isso que ele diz, no meu silêncio, sempre atender. Sempre atender. É quando eu me calo, né? Isso, o livro de Jó, ele fala muito bem sobre isso. Ele diz, olha, me calando e calando-me, ouvir a sua voz. Então, se você precisa ouvir e quer ouvir a voz de Deus, começa a mergulhar dentro da tua mente, dentro do teu coração, e fazendo esse mergulho, mergulhe sozinho não, mergulhe com Ele. E como é que se mergulha com Ele? Através da intercessão. Somente a oração pode nos conectar a Deus ao ponto de ouvirmos a pura e a verdadeira voz de Deus. Porque muitas vozes a gente escuta, né? Ouvimos músicas, ouvimos tanta coisa, né? Ouvimos muitos sons, mas a voz pura de Deus, só através da oração e da intercessão.
O senhor falou uma coisa interessante, né? Que nós estamos vivendo numa correria tão grande, irmão Júnior. Estamos vivendo uma correria tão grande e a gente quase não tem mais tempo de parar para ouvir. Ou seja, a gente quase não busca Deus para buscar uma direção de Deus. E o senhor falou uma coisa muito importante, que é ouvir para buscar uma direção de Deus. Uma direção, né? Porque às vezes a gente estamos tentados a direcionar a nossa própria vida, a querer resolver os nossos planos. E lá no livro de Provérbios, capítulo 16, diz que dos homens são a preparação do coração. Mas a resposta da boca, ela vem do Senhor, né? No livro de Atos, capítulo 16, versículo 6 em diante, diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceu para Troade. Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. A gente vê como é importante. O senhor falou uma palavra interessante, que o intercessor, às vezes, ele precisa parar para ouvir a direção de Deus. Porque Paulo, ele programou levar o Evangelho nessa cidade, mas o Espírito Santo impediu. A Bíblia não diz como, mas ele tinha uma sensibilidade tão grande à voz de Deus, né, que ele recuou. Aí de noite Deus lhe deu uma visão: um varão da Macedônia, passa a Macedônia e ajuda. E eles então entenderam que o Senhor estava querendo que ele passasse a Macedônia. Interessante é que quando ele chega lá, ele já tem Lídia, que foi alcançada pela palavra, pela mensagem do Evangelho, não é? Porque a Bíblia diz que quando Paulo falava, o Senhor abriu-lhe o coração para entender o que Paulo estava dizendo. E também tinha aquela moça que era possessa de um espírito maligno que adivinhava, que foi liberta, e o carcereiro que foi salvo dentro da prisão, né, juntamente com a sua família. Então a gente percebe aí como é importante o intercessor ele parar para ouvir a voz de Deus. E às vezes, irmão Júnior, Deus ele para o intercessor, ele para, porque você está na correria tão grande. Aí o senhor citou lá no bloco para trás, Deus às vezes permite que ele passe por uma luta, uma prova, para poder o camarada parar, né? Dá um susto, né? Dá um susto na pessoa, né? Dá um susto para ele parar para poder ouvir, porque a gente está na correria tão grande que quase a gente não escuta mais, não é verdade? O senhor pode comentar alguma coisa sobre esse assunto? Eu estava pensando aqui o seguinte: às vezes a gente está com tanto assunto na internet, né, no WhatsApp, né? É tanta gente, mas a gente está sozinho. É mesmo. Entendeu? Tanto assunto, tanta coisa, mas quando a gente olha ao lado assim, está sozinho. Entendeu? Que coisa, né? Então veja isso. Tanta coisa e a gente está sozinho. Tanta gente, né? Tanta gente, como ele acabou de falar, e a gente está sozinho. Então a gente precisa, de vez em quando, irmão Ananias, a gente parar para ficar sós com Deus. Como, por exemplo, o hino 17 da nossa harpa, nós já estamos chegando ao final do nosso programa, mas vamos encerrar com este hino e logo em seguida a gente vai trazer as considerações finais, mas eu acho que esse hino a gente podia cantar tudo, né? Será? Acho que dá, né? Amém. Vamos lá? Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o langor, na ave o carpido de doce amor. Me falam sentidos, acordes os céus, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver.
beleza tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela, mistérios dos céus. Aleluia! E a gente percebe que esse hino que nós acabamos de cantar, ele é exatamente a última estrofe do hino. Exato. 423, que diz: Jesus, preciso mais comunhão, contigo está em santo Tabor, é esplendor, transfiguração, de ti preciso mais, de ti preciso mais, transformação verás, a tua face eu quero ter, de ti preciso mais. Que Deus abençoe e possamos clamar ao Senhor por mais comunhão, reservar tempo para estar com Jesus. O autor 17 disse: nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz, né? São horas de vida tão doces para mim que Ele me convida que eu suba para si, né? Que Deus nos ajude, que possamos subir ao encontro do Senhor, estar com Ele em Santo Tabor, naquele monte da transfiguração, para poder descer do monte refletindo a glória de Cristo, como Moisés, que refletia na sua face a glória de Deus quando desceu do monte. Quem está com o Senhor em comunhão, ele reflete Deus através das suas palavras, das suas atitudes, das suas ações, das suas respostas, do seu comportamento, da maneira como se porta diante do pecado, não é? Como ele foge do pecado, da maneira como ele se porta diante dos escarnecedores, dos zombadores, da perseguição. Então, viver em comunhão com Deus é algo extraordinário. E Deus está nos querendo convidar para mais perto dele. E assim como o autor do hino 17, que ele estava tão acostumado a subir que ele ouvia os hinos de Deus, o bramido do mar, o canto dos pássaros, de vez em quando trazia recordações dos hinos de Deus que ele estava acostumado a ouvir. E a sua alma ansiosa queria logo partir para estar com o Senhor. Que Deus abençoe você, sua família, que possa orar estas 5 necessidades do intercessor: amor, poder, imitar Jesus, ouvir a voz de Deus e passar mais tempo com o Senhor em comunhão. Deus abençoe. Queremos agradecer a presença do diácono Ananias Nascimento. Deus abençoe e fique à vontade para as considerações finais. Amém, pastor. Quero agradecer muito pelo convite, né? Feliz de estar aqui com o senhor, com o diácono Ananias. E se o senhor me permite, eu gostaria de mandar uma saudação para minha esposa, meus filhos e também para todos os irmãos do coral Vozes de Sião, o coral de Guararapes, da área 35, né, que é coordenada pelo nosso querido evangelista Geraldo Jaime de Araújo, nosso presbítero Jairo Gomes. E nesse final de semana, dia 28 de setembro, a festividade do coral Vozes de Sião. Quero mandar a saudação a todos os irmãos do coral. Ananias Júnior, não é? Que a missão dele hoje é mais tocar do que falar, né? Mas nós queremos que o senhor fique à vontade também para as suas considerações finais. Também quero agradecer aqui a todo o Ministério da Igreja, nosso pastor, e mandar aí as saudações também para todos os meus familiares e os meus amigos, e agradecer ao Senhor também por essa bela oportunidade de estar aqui. Que bom, né? Bem. Então nós vamos orar agradecendo a Deus por este momento especial. Eu creio que se nós colocarmos em prática essas 5 necessidades do intercessor e buscarmos a Deus com intensidade, eu digo com intensidade porque esta é a mensagem do hino. A gente observa que ele diz assim: de ti preciso mais, em cada estrofe. E é interessante que ele repete. É como se fosse um clamor. De ti preciso mais, né? E ele repete 3 vezes a cada estrofe: de ti preciso mais, como sabendo que sem esses requisitos fica difícil ser um cristão. Que Deus abençoe. Nós vamos pedir ao diácono Ananias Júnior para nos despedir em oração. Pai, estamos na Tua presença, te agradecendo, a Deus, por este momento que passamos aqui, estudando da Tua palavra, Pai querido, falando desse assunto, Senhor, muito importante, que é a oração, a intercessão. Continue conosco, ó Deus, fica com cada um no seu lar e ajude-nos em tudo, Pai querido. Nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos terminar cantando 296. A última estrofe, não é? Isso.
renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. Renovados em forças seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.